fazer um vídeo hoje inusitado, para o canal. Falar sobre o caminho que tem seguido os liberais brasileiros, Durante 13 anos a esquerda esteve no poder do nosso país. Desde a eleição do Lula em 2002, depois de um longo embate, de uma longa trajetória, ele conseguiu ser eleito e chegar ao poder. E a esquerda lulista e de forma geral pessoalista, as dissidências posteriores, todas elas tiveram alguns ídolos, alguns intelectuais que foram pontuais e que foram os protótipos para que eles pudessem encarar a questão vigente, o poder vigente. O PT se inspirando muito em Marx, mas não exclusivamente em Marx. Marx era só um ideólogo, um teórico para questões de estética, para favorecer. O objetivo era ser de esquerda, mas uma esquerda marxista, mas que não era de fato marxista, que queria o poder do Estado, que era algo que está muito mais relacionado ao keynesianismo, ao malthusianismo, ao hobbesianismo. E chegaram ao poder, chegaram lá e com essa visão criaram, ou construíram, ou nos legaram uma crise que foi a maior crise dos últimos anos, desde o fim da ditadura militar. A ditadura militar também nos legou uma crise muito séria, porque quando ela deixa o poder, ela deixou o poder com uma dívida externa gigantesca, com uma inflação também gigantesca, uma galopante, um bagulho tenso pra caralho. Mas ali são dois modelos, O modelo da ditadura é o modelo positivista, o modelo depois que vem são... Nem tem modelos, a gente não pode chamar Sarney e Collor de modelos, apesar de que eles pegam economistas da Unicamp. E a Unicamp se queimou bastante por conta disso. Hoje, os economistas da Unicamp são economistas extremamente competentes, conhecedores da história da economia, até da economia atual, mas por conta dessa questão pregressa dos economistas da década de 80 e início de 90, eles se queimaram muito diante do mainstream econômico nacional. E aí a gente tem o FHC. O FHC vem, eu não sei de onde é o economista que cria o Plano Real, se ele é do Unicamp também, se é da USP, mas só sei que ele faz o projeto econômico, que não é do FHC. O FHC não criou o real, o Plano Real, mas ele se beneficia dessa criação, porque ele era o ministro da Fazenda na época. Ele cria uma equipe, essa equipe que inclusive tinha Ciro Gomes, é o Recupero, é o Recupero, lembrei agora, acho que é Marx Recupero. O Ciro Gomes estava nessa equipe econômica, ele cria um real. Conseguem afastar o fantasma da inflação, que era um problema seríssimo que assolava o nosso país desde a ditadura militar, desde principalmente o final da ditadura militar, desde que teve um período lá da ditadura militar que foi o período chamado do milagre econômico, que vai de quase, não chega a 10 anos, mas de 69 a 79, não chega a tudo isso, mas foi um período de crescimento espantoso, de quase 10% PIB anualmente. E nesse período, o que estava tendo ali é um estatismo desgraçado, porque a ditadura ela apelou para o estatismo, para um keynesianismo. Pega o positivismo como ideologia científica e política, mas no campo da economia eles usam o keynesianismo. E muita gente cresceu com o keynesianismo. O pós-guerra e o pós-crise de 29 foi um crescimento nos moldes keynesianistas. Se a gente pensar a ideologia que hoje os liberais defendem, é aí que eu estou falando, porque meu objetivo era chegar no seguinte: a esquerda hoje trabalha com
idealistas no campo econômico ultrapassados do século XIX, início do século XX, em especial essa dinâmica, essa perspectiva intervencionista do Estado intervindo na economia. Os novos liberais do Brasil, essa galera que ascendeu de 2013 para cá, mas que já vinha sendo formada desde os tempos de Orkut, de internet, ascensão de redes sociais, essa galera se inspira em teóricos, cara, Mises, Milton Friedman, Hayek, Rothbard, que são os libertários, anarcocapitalistas, tem o Nozick, todas elas são de teóricos ultrapassados, velho. E eles vão cair no mesmo problema que a esquerda caiu, porque a realidade é dinâmica. A gente está sempre atrasado, isso que é a síndrome da colônia. Esse é o grande problema de quem é a colônia, porque a gente está sempre atrasado em relação aos outros lugares do mundo. Enquanto alguns assuntos, alguns temas econômicos já foram superados e todo mundo já viu que não serve para porra nenhuma, serve só no campo do idealismo, igual Platão. A teoria de Platão é muito perfeitinha dentro da teoria do arcabouço teórico dele. No confronto com a realidade, cara, não consegue explicar a mesma coisa de Aristóteles. E a mesma coisa para os ideais políticos. Marx era muito redondinho. A crítica que ele fez ao sistema capitalista ainda não foi superada. Não foi superada ainda a crítica marxista do sistema econômico capitalista. Ele critica, inclusive, o que muita gente atribui a ele, que é o estatismo. O Marx era anti-estatismo, porque o estatismo mantinha, e ele colocava, o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante, ou seja, da burguesia, que detém os meios de produção. Ele queria romper com o Estado, ele nunca defendeu o estatismo. Ele não queria isso, mas um processo de transição, e aí a classe operária tomaria o poder do Estado e instituiria o socialismo, que era um momento de transição para o comunismo. Mesmo assim, ele já sabia de todos os problemas que podia acarretar a partir disso, e foi o que aconteceu. Lenin toma o poder, por exemplo, na União Soviética, e aí a gente vê, o Lenin tem que apelar, ele cria a NEP. A NEP, o que foi? Tem que conceder esses bagulho aqui os empresários burgueses, porque senão não vai para frente, não vai dar certo. Teve o comunismo de guerra depois de 1917, e depois de 1922 começa a NEP. E aí, cara, são teorias, ideias, ideologias ultrapassadas, e é isso que vai acontecer com essa galera liberal e libertária, anarcapitalista que está ascendendo no Brasil. Eles estão com teóricos completamente ultrapassados em termos econômicos. Eles trabalham com dinâmicas, com percepções, com concepções completamente falhas, que não se aplicam mais na realidade. E alguns até estão se prostituindo, porque vai imprimir dinheiro agora. Como Paulo Guedes, tem Felipe Hermes admitindo isso. E a galera da escola austríaca não admite, porque eles são aprioristas. E o apriorismo é uma coisa tão nonsense, cara, que parte de que há princípios a priori que independem da realidade, independem da dinâmica social, que são aplicados ou aplicáveis independentemente dessa dinâmica. Isso é de uma burrice, de uma total falta de noção, e é aí onde os liberais vão se fuder. E eu quero ver isso. Eu quero que os liberais cheguem no poder para ver essa escola austríaca e até a escola de Chicago também, que a escola de Chicago já é bem diferente da escola austríaca. Ela não parte de apriorismo, ela tenta lidar com a realidade, mas mesmo a escola de Chicago, ela também pensa muito e reflete muito, e ela tem alguns passos, ela dá alguns passos atrás. Aí fala, o Ciro Gomes só fala merda. Cara, se você pensar na perspectiva da dinâmica social e econômica atual, o Ciro Gomes fala algo que tem total sentido. A Marina Silva, ela não envereda por isso, mas dos políticos que estão aí, acho que o Ciro Gomes é o único que consegue ainda dialogar
com essas questões que são ultrapassadas, cara. Escola austríaca de economia que parte de princípios a priori, cara. O priorismo kantiano ficou lá no século XVIII, mano. E eles pegam isso para aplicar no século XX e agora no século XXI. Essa foi a burrice da esquerda, pegar pensadores do século XIX, início do século XX, para tentar aplicar. E nem aplicaram no começo do governo Lula, né? Fizeram uma mescla. O próprio FHC também fez uma mescla. Ele não foi 100% neoliberal, Hayek ou Mises ou qualquer outro. E se alguém aplicar esses caras, Mises, Hayek, Rothbard, Nozick e até o Milton Friedman, vai dar um B.O. desgraçado. E é isso que eu quero assistir. Então vamos lá, vamos eleger esses caras pra gente ver. Ver eles fazer merda e depois colocar no fiofó deles. Porque eles acham que tem a resposta prévia pra tudo. Não tem, meus amiguinhos. A economia não é conforme os manuais que a sua ideologia política criou. Não só a sua, mas também da esquerda. Não só a sua, mas também a do Bolsonaro, que está querendo aplicar. Ele vai, agora que ele está mudando já, completamente, né? Ele vai implantar um PAC dele, o PAC dele, né? Não sei se vai, que é um keynesianismo, mas é isso aí. Essa discussão era basicamente isso que eu queria dizer. Não sei o que consegui dizer, porque eu estou bebendo, estou bêbado. Mas a ideia é essa. A ideia era a seguinte, resumo do que eu queria falar. A esquerda adotou pensadores ultrapassados. Quando chegou ao poder, num primeiro momento, ela foi conservadora no sentido de manter a política econômica vigente. E fez alguns avanços usando a sua ideologia. Bolsonaro chegou no poder. Ele teve agora essa desgraça do coronavírus, vai comprometer bastante, né? Porque o Bolsonaro, eu acreditava que poderia ter alguns avanços com ele, por conta do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes é da escola de Chicago, que é uma escola que não é tão austríaca, não é anti-intervencionista, compreende e entende como é que funciona a dinâmica da economia pública, a economia política. A economia política, os economistas políticos do século XIX e do início do século XX, cara, não se aplicam mais hoje, porque todos os paradigmas do início do século XX da economia não existem mais hoje. Não é mais padrão ouro, da moeda. Cara, é uma série de coisas que não é mais. Não é mais. Você vai falar a partir de quê? Então aí eles pegam, os liberais brasileiros, eles têm um tripé que eles usam, na verdade, como ídolos e referência, e que são do início do século XX. E um tripé completamente ultrapassado para quem estuda economia e lê hoje. A economia hoje. O que está rodando no mundo? Qual que é a economia que está rodando? Então a gente tem que voltar lá atrás. Vai voltar lá atrás, meu amigo. Vai voltar lá atrás que você vai enfrentar os problemas que já existiram lá atrás, que esses caras não conseguiram resolver. Seu burro, seu idiota, seu débil mental. Estuda. Vai estudar. Para de ser burro. Então, Mises, Hayek, Milton Friedman. E 2 desses da escola austríaca e 1 da escola de Chicago. E alguns pegam o Nozick também. O Nozick muito mais como crítico do John Rawls, que o John Rawls está ligado muito mais ao keynesianismo que ao marxismo. Mas por lado de Carvalho é tudo marxismo cultural. Mas no mais é isso aí. Vai tomar no curso de estudo, vai se fuder. Hasta la vista, até a próxima.